boa noite a todos os nossos seguidores do Seju, da nossa página, da nossa página no Instagram, página no YouTube. Alegria imensa estar aqui voltando hoje para bater mais um papo sobre direito. Hoje o nosso convidado especial da nossa live é o professor Carlos Henrique Bezerra Leite, o doutor Carlos Henrique Bezerra Leite. Professor, muito obrigado pela gentileza de nos atender. O senhor está me ouvindo bem? Está me enxergando direitinho? Estou, Renan, tudo bem, graças a Deus. Eu que agradeço o convite aí que me foi formulado. É uma alegria estar participando aqui dessa live com você, viu, meu amigo? Parabéns pela iniciativa. Maravilha. Professor, eu te agradeço aí o seu tempo e principalmente por compartilhar os anos e anos de sabedoria conosco e o nosso público do Seju. Hoje, nossa live aqui, meus amigos, o Dr. Carlos Henrique Bezerra Leite, que foi aprovado em primeiro lugar no concurso do MPT, grande honra aí, é uma medalha que sempre carregará por longas datas, vai contribuir conosco, vai falar um pouco desse tema, suspensão dos contratos de trabalho nesse período de Covid-19. Tá? Então, lembrando que o professor também vai estar conosco no nosso corpo docente, nas nossas pós, a Advocacia Empresarial Trabalhista, que é muito importante, nossa vertente sempre voltada à sua performance prática, por isso que nós convidamos os melhores do segmento, justamente para que você ganhe 8 anos, no mínimo, um período de 12, que é o essencial para você começar o seu labor aí com eficiência. Professor, fica à vontade, novamente muito obrigado, um abraço para o senhor. Olha, meu querido, muito obrigado, Renan, parabéns aí pela pós. O Seju aí dando uma contribuição importante, né, para esse momento, né, em que há necessidade de cada vez mais uma formação continuada, uma capacitação, uma reciclagem das pessoas para enfrentar, né, esses novos tempos, esses novos desafios. E, coincidentemente, essa pós, né, que a proposta era ser uma pós presencial, né, e acabou tendo que ter agora, basicamente, acho que 90% da pós virou virtual, para que não haja realmente uma solução de continuidade, né, desses cursos. São vários cursos lá que eu já vi, o site muito bem feito, coisa e tal. E parabenizar aí os alunos aí desse curso. Estou vendo aqui entrando aqui o Alberto Nemer, um grande aqui do Espírito Santo, todos que estão entrando aí, sejam bem-vindos aí nesse tema que a gente vai debater aqui, nosso querido Renan, que é coordenador da pós lá em Advocacia Empresarial Trabalhista. Né? Realmente, nós estamos vivendo um tempo que não se pensava, né, até 4 meses atrás, que poderia acontecer esse fenômeno vinculado à saúde, né, que se transformou numa pandemia. E essa pandemia atingiu o Brasil como nós nunca pensávamos que iria atingir. Hoje o país é o segundo país do mundo em número de mortes pela Covid. Isso é algo meio assustador, porque um país de dimensão continental como o nosso, um país de mais de 200 milhões de habitantes, e um país de profunda desigualdade social e econômica, traz reflexos muito importantes, desafiadores, né? Tanto para a economia, quanto para a saúde, para a educação e também para o direito, né? Então, nós aqui lidamos com 2 segmentos, né? Direito e educação, que a finalidade da formação continuada, pós-graduação exatamente, é propiciar o aperfeiçoamento, a reciclagem e a formação continuada em determinadas áreas do conhecimento jurídico. E aqui a nossa ideia realmente aqui, ministrar aula nesse curso, é trazer realmente os fundamentos, né, do direito e do processo de trabalho e seus aspectos práticos. E o aspecto prático, fundamentalmente, reside nas questões que giram em torno da formação de decisões e de jurisprudência dos tribunais e também dos meios alternativos extrajudiciais de solução de conflitos, né? Afinal de contas, o direito tem esse papel importantíssimo, né, de promover o bem comum e de pacificar os conflitos de forma justa, adequada e, sobretudo, observando os parâmetros da Constituição, da lei, enfim.
E nós estamos falando aqui, né, o tema que a gente escolheu para falar, é um momento que nós estamos vivendo de exceção, de crise, né, que gerou crise para todos os setores. E o direito do trabalho parecia que ele estava caminhando para um precipício, né, com a reforma trabalhista, né, em função da diminuição de demandas. As pessoas começaram a ter um pouco de receio de procurarem se especializar na área trabalhista. Alunos meus, professor, não vou fazer nem mais exame de ordem da OAB na área trabalhista, porque eu estou vendo que há uma tendência de civilização do direito do trabalho, de negociado, enfim, enfraquecimento a extinção do Ministério do Trabalho e Emprego, o enfraquecimento da Justiça do Trabalho, a diminuição de processos, o ataque do governo ao Ministério Público do Trabalho, enfim, tudo isso acabou desencorajando muitos jovens de procurar a área trabalhista. Os concursos públicos na área trabalhista, enfim, nós sabemos lá que houve uma atuação do então presidente do TST junto ao Congresso Nacional para retirar projetos de lei que estavam tramitando para criar cargos e tudo. Isso tudo realmente deu uma, vamos dizer assim, uma esfriada no direito do trabalho, o que culminou com a reforma trabalhista. Mas, por incrível que pareça, eu sempre digo, o direito do trabalho não vai acabar nunca. Porque se o direito do trabalho acabar, acabou o capitalismo. O capitalismo precisa do direito do trabalho. O capital precisa do trabalho. Capital e trabalho não tem que andar de mãos dadas, independentemente das ideologias, das posições que cada um ocupa. Né? Um não vive sem o outro não vive sem um. Eles precisam, o capital e o trabalho. E a nossa Constituição ela vai nesse sentido, ela valoriza tanto a livre iniciativa quanto o trabalho humano. Né? Então, quando já se pensava no declínio do direito do trabalho, pela reforma trabalhista, que na verdade foi reforma do direito do trabalho e reforma do processo do trabalho. A Lei 13.467 contempla normas de direito material e direito processual. E em 2017, né, estava diminuindo o número de processos realmente. A indagação que se faz, será que houve realmente redução do número de demandas porque os empregadores estavam cumprindo mais a legislação trabalhista? Ou diminuiu o número de demandas porque a reforma trabalhista criou vários obstáculos de acesso à justiça do trabalho? Essas são duas perguntas que não quer calar. Aliás, são duas perguntas boas para quem vai fazer monografia de final de curso do lado da pós-graduação. Né? São perguntas muito importantes. Né? Que essas duas perguntas elas desabam em várias questões importantes de direito, de sociologia, de política, de economia, enfim. Porque nós estamos vivendo um tempo que não dá mais para dissociar. O direito não fica mais isolado em si. Os aspectos práticos exatamente residem nisso. Né? Como que eu vou aplicar o direito numa empresa em razão da reforma trabalhista, que ela tem dúvida de se dispensa trabalhador, se contrata, enfim, todas essas questões hoje que gravitam em torno desse problema. E quando a gente está pensando, quer dizer, a reforma trabalhista ela trouxe realmente três questões importantes. Primeiro, a extinção da contribuição sindical, o que trouxe uma redução da receita dos sindicatos. Segundo, a reforma trabalhista afastou os sindicatos no ato de homologação da rescisão do contrato de trabalho, deixando de ser a participação do sindicato. E com isso, os sindicatos não tinham mais ciência daquilo que acontecia no interior da empresa na hora de rescindir o contrato. E terceiro, é que, paradoxalmente, a reforma estabeleceu a supremacia do negociado coletivamente sobre o legislado. A ideia, segundo os defensores da reforma, era modernização, a CLT é muito antiga, precisa ser reformada, parece uma velha caduca. Enfim, atribui-se ela do tempo fascista de Getúlio Vargas com Mussolini. Enfim, é preciso
o direito do trabalho se adequar às novas formatações de trabalho, reengenharia do trabalho, direito do trabalho 4.0, automação, e por aí vai, as novas tecnologias. E sem falar, professor, só sem falar da, abre aspas, copiação, né? Porque um pouquinho antes da nossa reforma, né, via trabalhista, a Espanha tinha feito 1 ano e meio, 2 anos na frente. Então, também foi inspirado no modelo internacional, não no todo o conteúdo dela, né? Mas, com certeza, eles olharam no cenário internacional para tentar copiar modelos e instaurar aqui no Brasil. Eu sou muito crítico nesse aspecto aí de trazer de fora para dentro, por questão cultural. Lá, os diversos contratos de trabalho distintos, acredito eu que tem uma performance e aceitação muito mais fácil. E a cultura nossa aqui já não permite isso. Acho que fica, a minha opinião, né? Acho que fica muito sensível o empregado com uma reforma tão brusca isso. E cá entre nós, né? Desde quando a legislação gera postos de trabalho, né? Que foi a maior, vamos dizer assim, um comentário que se falou politicamente, né? Mas segue aí, professor. Por favor. Então, exatamente, a sua observação é muito importante, sua parte. Fica à vontade também, a gente está batendo um papo aqui, a live é para isso mesmo, né? E então vem, né? Estávamos caminhando nesse sentido, enfraquecimento dos sindicatos, enfraquecimento. É um paradoxo, você enfraquece o sindicato e quer que ele negocie. Como é que ele vai negociar se ele está enfraquecendo? São duas coisas, você tem que fortalecer para ele criar a base para negociar, para chamar a assembleia, divulgar o movimento, enfim. Mas é interessante, porque nós temos o modelo sindical brasileiro é bifurcado. Ele é de representação da categoria profissional e da categoria econômica. Quando você enfraquece a categoria profissional, você enfraquece o sindicato da categoria econômica também, né? Porque a negociação coletiva precisa dos dois sindicatos, no sentido mais amplo das convenções coletivas. Mas a reforma trabalhista trouxe uma questão meio paradoxal, né? Eu escrevi até um artigo com uma aluna me orientando lá, que é a questão da supremacia do acordo coletivo sobre a convenção coletiva. Quer dizer, realmente, então você não estimula o sindicato da categoria econômica a atuar na negociação. Vai estimular diretamente o sindicato e a empresa. Só tem um problema, né? É que, como eu disse, os sindicatos, estando de fora da homologação da rescisão do contrato de trabalho, eu não estou dizendo se isso é bom ou ruim, tem que ser debatido isso, né? O sindicato não toma ciência mais no interior do que acontece no interior da empresa. Então ele vai ter mais dificuldade até para negociar, porque ela não sabe, ele passa a não ter a noção da realidade que acontece naquela empresa. Isso tudo na mesa de negociação dificulta, né? Saber o que realmente está acontecendo. Bom, e ao lado disso, na parte processual, com exigências formalísticas, o processo de trabalho, que historicamente sempre foi mais simples, passou a ser mais formal do que o processo civil. O requisito da petição inicial, por exemplo, o CPC manda emendar, manda sanear, tutela de mérito, preferência. No processo de trabalho, não. Se apresentar um pedido em líquido, por exemplo, o juiz extingue de plano o processo, quer dizer, sem dar oportunidade até a parte dele. E o trabalhador que não comparecer à audiência ainda vai ser condenado a pagar, tem que justificar por que não compareceu. Quer dizer, no modelo de liberdade do empregador, de dispensar o empregado, você tem que falar para o empregado. Ele não compareceu por quê? Se ele tiver empregado em outro lugar, ele fala, se eu falar no meu empregador que eu fui à Justiça do Trabalho, no outro dia eu estou na rua no meu emprego. Então, a presunção de que alguma coisa aconteceu para ele não ir à Justiça do Trabalho. E não ele simplesmente brincar de entrar com a ação trabalhista. Mesmo porque ele sabe, quem entra com a ação na Justiça do Trabalho vai ficar marcado pro resto da vida, né? Essa que é a verdade. As pessoas sabem, embora o TST, né, tenha impedido a divulgação dos nomes, você não consegue, pelo nome, achar, tem aquele... Mas você sabe que hoje em dia existe um banco de dados em paralelo, chamada Lista Negra, e é possível você saber se o cara entrou com a ação, não entrou, fazendo uma faxina. Tem gente que vende pendrive com o nome dos caras, tudo. Enfim. Na verdade, tem um mercado negro aí que divulga as listas aí de quem entrou ou não. Infelizmente, o Brasil tem esse jeitinho, né? E as coisas acontecem dessa maneira. Bom, de qualquer sorte, tudo isso agora assumiu uma proporção que nunca ninguém imaginava, que é o estado de calamidade reconhecido pela pandemia do coronavírus. E aí, com base nessa calamidade, o governo
preferiu editar medidas provisórias, ao invés de encaminhar projetos de leis e colocar o peso político para poder aprovar, não, preferiu medida provisória. A medida provisória era editada, bem interessante, assim, da noite para o dia, né? Como se fosse uma hemorragia de medidas provisórias, são várias medidas provisórias. E essas medidas provisórias, elas revolucionaram a hermenêutica do direito do trabalho. O papel do direito do trabalho diante do modelo constitucional de direito do trabalho que nós temos. Por quê? Em primeiro lugar, a medida provisória 927, que não foi nem convertida em lei, eu acho que o Congresso ficou até com medo de ver aquilo ali, o bocado de atrocidade que tinha. Essa medida provisória 927, ela veio com a promessa de manter os empregos, preservar os empregos, mas abrindo para o empregador poderes, superpoderes na relação, no sentido de ampliar o jus variandi do empregador. Quer dizer, o empregador pode variar as condições de trabalho sem aquiescência do empregado, sem manifestação do empregado, e ainda possível, quando houver necessidade de acordos individuais, por exemplo, se fizer acordos individuais, esses acordos vão prevalecer sobre a lei, sobre o acordo coletivo, sobre a convenção coletiva, respeitar os limites da Constituição. Está lá no artigo 2º da medida provisória 927. Mas quando você vai ler o restante dos artigos, para mim são vários dispositivos inconstitucionais. Ou seja, é uma forma nova de legislar, que você coloca na medida provisória que ela respeita a Constituição. Aquilo ali é algo meio assustador. Tanto é verdade que choveram ações diretas no Supremo, mas talvez o presidente da República acreditava no modelo que o Supremo hoje tem adotado, um modelo mais neoliberal, mais, vamos dizer assim, com relação aos direitos sociais dos trabalhadores, o Supremo é neoliberal. Com relação aos direitos individuais, aos direitos de liberdade, ao direito de propriedade, o Supremo é extremamente conservador. Ou, aliás, não diria conservador, seria conservador para a Constituição de 88, ele seria mais social com relação aos direitos individuais, civis e de propriedade, com relação, por exemplo, à união homoafetiva, em relação à parte de anencéfalo, em relação, enfim, às células-tronco. Nessas questões de liberdade, a lei de imprensa, que declarou toda ela inconstitucional, no caso da liberdade, o Supremo tem cumprido o papel de guardião da Constituição. Com relação aos direitos sociais, principalmente os direitos sociais trabalhistas, o Supremo tem ignorado solenemente a Constituição. Se isso é bom ou ruim, nós, o direito, sabemos. Por exemplo, redução de salário sem a participação do sindicato mediante acordo coletivo ou convenção coletiva é flagrantemente inconstitucional. Qual a justificativa do Supremo? É que vai depender, é a jurisprudência de crise que o Supremo falou. Quer dizer, jurisprudência de crise é algo muito assustador, que nenhum país do mundo teve coragem de fazer isso. Ignorar a letra da Constituição é muito perigoso, mesmo porque a Constituição, quando permite a redução salarial mediante acordo ou convenção coletiva, ela já estava prevendo situações de crise, em que os próprios atores sociais interessados, empresários, sindicatos, né, de empresa, de trabalhador, eles chegariam à autocomposição, estimulando o acordo, tanto é que a Constituição reconhece as convenções do acordo coletivo como direitos fundamentais. Mas, ao contrário disso, como é que você vai criar uma sociedade que dialoga, que é fundada na alteridade, na empatia, se você permite a vontade de uma só pessoa em detrimento das demais? Que é o caso da vontade do empregador. Você acha que o empregador ele negocia com o empregado um acordo individual para suspender o contrato ou para reduzir salário? Não negocia nada, ele impõe, chega lá, faz a minuta, assina aqui, se você não assinar, não tem problema nenhum. Você vai ganhar uma promoção de 3 letras, R-U-A, rua. Que verdade é essa? E hoje vi um exemplo, agora há pouco, às 19 horas no jornal, uma grande montadora aí, que fez isso que você acabou de falar. Fez isso, quase 800 pessoas. Não vê o caso de falar o nome, mas é bem isso aí mesmo, unilateral. Então, eu achei assim, o julgamento do Supremo totalmente contrário ao que preconiza a Constituição,
preconiza a Organização Internacional do Trabalho. Nem nos Estados Unidos eles fizeram isso. Mesmo toda a crise lá, eles chamam os sindicatos para negociar, para tentar reduzir o máximo o impacto social que é uma indispensa, principalmente uma dispensa em massa, né, rapaz? São esses problemas sérios, são violências simbólicas contra a pessoa que trabalha, e no momento em que, tudo bem, você fala, mas e cadê o lucro? Como é que o empresário vai ver? Aí, por isso que eu falo, a nossa Constituição prevê. Não sou tributarista, mas a Constituição nossa prevê impostos sobre grandes fortunas, e segundo estimativas aí de estudiosos, se você pegar vamos dizer assim, 1%, menos de 1%, 0,1% da população, dos mais ricos no Brasil, institui-se um imposto sobre grandes fortunas de 10% sobre o patrimônio líquido, né? Não é sobre a propriedade, não, mas criando mecanismo para evitar confisca, etc. Mas criando, você você não precisaria de botar a mão nos cofres para tirar R$600 para poder. Enfim, durante um ano, você sacrificaria apenas, vamos dizer assim, umas 300 mil pessoas em benefício de 200 milhões de pessoas. Mas aí, professor, eu vou até abrir um parênteses aqui. Ontem eu fiz uma live com o professor Fábio Grilo, ele é tributarista, e a gente estava conversando sobre isso. Soluções tem, e muito fáceis. Agora o governo prefere criar um novo tributo para cobrar de quem não tem capacidade contributiva, e onde aqueles que têm mais capacidade contributiva não chega nem ao alcance, né? Não são inatingíveis, né? Então, aí vem uma carga tributária que vai de 3,5 PIS/COFINS para quase 12%. Foi o tema que a gente ficou quase uma hora debatendo isso aí. Então, qual que é o foco? É o contribuinte da classe emergente, DC. E esse contribuinte, ele vai sempre, literalmente, abre aspas, tomar pancada, porque ele é de menor força. A gente começa a conversar sobre imposto de renda. Como é que você cobra o imposto de renda de uma pessoa que ganha R$1.900? Não tem como. Então, bem lembrado aí, a solução ainda está na economia, na forma de tributar. Aí não precisa ficar onerando a contraprestação, né, professor? Porque trabalhar... Onerando a classe média e a classe mais pobre, né? Sim. Aí realmente você aumenta a desigualdade social. E foi o que o IBGE disse agora. Os mais ricos aumentaram a riqueza durante a pandemia. Sim. E a classe média migrou para a pobreza. A classe média, o ideal de qualquer país sério é a classe média migrar para a classe mais alta. É criar as condições para a classe média subir e não descer. Nos países de democracia plena, nos países onde os direitos experimentaram o estado do bem-estar social, na Europa, o norte europeu principalmente, você não tem essa desigualdade. Quem ganha mais ganha 8, 10 vezes mais do que quem ganha menos. Eu tenho um amigo meu que ele é filho do suíço. Ele falou assim, os tios dele lá, tem empresa lá, o cara é sócio. Ele fala assim, não, o cara é empregado, fala assim, você quer ser meu sócio? Não, você quer ser sócio? Não quero não, mas por quê? Eu quero ter férias, quero ter esse negócio todo, eu não quero ser sócio não, porque sócio vai me dar trabalho, eu quero tirar uns 20 dias úteis de férias por ano, ir para os Alpes suíços, esquiar, coisa e tal. As pessoas não precisam nem ter essa ganância igual a gente que está trabalhando igual o louco para correr atrás, porque não quer ter educação de graça, saúde de graça, segurança de graça. E não precisa ficar correndo igual um desesperado, pagando previdência privada, previdência pública, saúde pública, saúde privada, plano de saúde. Fala, rapaz, vocês são loucos, vocês são milionários. Eles falam que nós somos ricaços, porque a gente tem que pagar tudo. Você paga o público e paga o privado juntos. E acaba nenhum dos dois funcionando. Né? Então, esse é um problema que a gente tem no Brasil, sério, né? Assim, porque a gente, e o ministro Barroso, no livro dele, O Triunfo Tardio do Direito Constitucional, ele diz que no Brasil acabou nós criando um modelo de comunismo para os mais ricos e capitalismo selvagem para os mais pobres. Ou seja, para os mais ricos o Estado é generoso, o Estado empresta juros a perder de vista, anistia, cria refis, cria tudo, bicho. O senhor está vendo, professor, que essa perspectiva da reforma tributária que vai vir, vou comentar novamente ela, o ponto que mais se chama atenção é que os bancos ainda vão continuar com a redução dos tributos.
Por exemplo, a sociedade em massa paga 12%, o banco é 3,5%, 4%. Então, assim, é justamente isso. Tem um livro de um autor americano que fala sobre os animais, eu não lembro agora o nome, ele fala muito da divisão das sociedades dentro. Trabalha com a questão dos porcos, com uma figura de linguagem, mas, na verdade, é cara crachá do modelo que a gente vive. Né? Nós temos muitos direitos e alguns têm mais direitos dentro daqueles direitos. Mas, infelizmente, ainda não é a solução o sacrifício, né, no trabalho, no emprego. Né? O sacrifício tem que ser de outras ferramentas. Né? Volto a falar, aumenta 12% e o princípio da retributividade. O que tu tens em volta na parte de nada? Vai continuar pagando, como o senhor falou. Vai pagar a aposentadoria privada, o plano de saúde, por aí vai. Né? Não mudamos ainda. E agora a política nossa é cada brasileiro vai ter uma arma, né? O cara vai comprar arma, não tem dinheiro para comprar prato de comida, vai comprar arma. Mais ou menos você vai alimentar, né, para quem tem condições de comprar essas armas, depois o cara vai sair vendendo no mercado negro, esse negócio todo. Né? Não, e até parece que o procedimento para adquirir. Como é que você vai resolver o problema da violência? Trazer mais violência? Vai resolver o problema da violência? Mais violência? Realmente nos deixa muito perplexos, né? De como que as coisas acontecem, assim, sem nenhum tipo de planejamento, sem um debate sério, sem discussão, né? Realmente isso nos traz preocupação. E justamente isso, tudo no calar da noite, né? Como que os estados, no caso da reforma tributária, não estão participando, os municípios, do debate. Aí vem há pouco tempo, teve uma medida provisória trabalhista que virou lei. Eu conversei há poucos dias com o Paulo Halim, professor Paulo Halim, e conversei também há poucos dias com o doutor, fugiu o nome agora, doutor Luciano Martinez. E estava conversando sobre isso. O que me chamou a atenção foi o seguinte, quando eu li jornais e li também a lei, comentei com os professores. A grávida, ela pode ser dispensada hoje? Eu falei, poxa, aí eu conversei com o professor, me desculpe, mas eu acho que tem alguma coisa na Constituição que fala lá da questão da estabilidade dela, né? O que é a Constituição? Não vale mais nada? É complicado, professor, é delicado, né? Esse é o grande perigo. Você tocou num ponto que eu falo. Você mede o grau de civilização de uma população, de um determinado estado, pelo respeito que esse povo tem à sua Constituição. Nós estamos brincando de desrespeitar a Constituição. E essa brincadeira parte dos próprios poderes públicos constituídos. É extremamente grave isso. Extremamente grave. Porque a nossa Constituição ela tem compromissos com as presentes e futuras gerações. E quando você vê o descumprimento da Constituição, quando parte de cima para baixo, é o caos. Nós estamos partindo para o caos. Querendo dar um jeitinho, como se fosse um puxadinho na Constituição, né, para favorecer justamente esses que você falou, os mais que sempre levaram vantagem na República, independente de partido, PT, PSDB, PMDB, independente de questões políticas partidárias. Todos esses que estão no poder, por exemplo, a bancada do Congresso Nacional, a bancada BBBBB, são 5 Bs, boi, bala, bola, bíblia e banco, esses comandam independente de quem entraram na presidência da República, eles vão comandar. Eles vão ditar as regras. Você vê, o Congresso vai dizer, não, vamos deixar caducar a medida provisória, assim, sem nenhum debate com a sociedade, nem saber se puder mesmo melhorar ou não. É assustador. É assustador. Então, nesse caldo todo, essas medidas provisórias, que eu chamo de microsistema normativo de crise do direito do trabalho, subverte totalmente a lógica da Constituição. A nossa Constituição é uma Constituição inclusiva, a Constituição do Estado Social e Democrático de Direito. Na verdade, a Constituição do Estado Socioambiental, como diz o professor Ingo Sarlet, lá do Rio Grande do Sul, da PUC, né? E escreve muito sobre isso. Nós temos que realmente fazer um pacto de constitucionalidade. A minha proposta é sempre essa. Porque a Constituição dá o norte a país. A Constituição, ela quer que o cara trabalhe, tenha o seu salário. Ela quer que o empresário trabalhe, o empresário explore a atividade econômica e tenha seu lucro. A nossa Constituição, ela juntou vários modelos, espanhol, italiano,
Alemão, francês, né? alemão, estadunidense, né? Que é uma série de constituições pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, Sim, que enalteceram que, olha assim, não pode haver paz permanente se você não combater o problema da desigualdade social extrema que existe. Você vai. com E nós certeza. estamos vivendo exatamente isso. Imagina depois dessa pandemia, você acha que a violência vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar, infelizmente. Infelizmente vai aumentar. Por quê? Infelizmente. Mas o maior problema e a preocupação de quem tem empresa não é a questão trabalhista, não. Isso é muito claro para todo mundo. A questão é tributária. A Sim. revolta mesmo, né? A questão é tributária, porque você não vê o retorno. E quando o senhor fala Fernando, você está falando isso bem. Arnaldo Susequinde, o professor Arnaldo Susequinde, o grande ministro do TSE, o pai da... Ele dizia o seguinte, ó, o problema todo no Brasil é que você paga um salário para o trabalhador e um salário para o governo. governo. Ele Isso é falou que ele verdade. fez o cálculo, ele dava 106, 107%. Aí, para o E trabalhador, justo que ele está entregando a força de trabalho dele, é natural, normal que tem que receber. Agora, do governo, você não recebe nada, não recebe nada. Para você fazer um pedido de redução de crédito, é muito meticuloso e a possibilidade de retorno é inócua, é vazia. Agora, quando o senhor fala de violação da Constituição, parece que a gente está voltando lá no século XX ainda, né? Parece que tudo que foi conquistado lá na Alemanha, foi conquistado no México ainda. Olha pra você ver o México. Depois, pegando aí um pouco da Constituição polaca, a gente joga fora, joga fora. Infelizmente é isso. Então, eu conversei essa semana também falando sobre inviolabilidade dos direitos sociais e eu realmente provoquei os professores, os doutores. Eu falei, poxa, fala-se tanto em proteção do núcleo fundamental do direito social, do direito fundamental, né? Pô, se o direito social não é fundamental, parece que o trabalho ele está assim, vazio na esfera de proteção, porque ele recebe um bombardeio e recebe muito bem aquela aceitação, né? Então, eu gosto sempre de comentar Mas esses isso assuntos. você está falando também. Como você fala, o ataque que o trabalho sofre na pós-modernidade é um ataque que parte, vamos falar o seguinte, dos grandes grupos econômicos bem articulados, e dentro desses grupos econômicos bem articulados está a grande imprensa. A grande imprensa é também a grande empresa, que assalaria mal, que pejotiza, que faz tudo isso. Né? Por exemplo, você pegar as grandes emissoras aí de televisão, etc., os trabalhadores empregados lá são todos PJs. Os próprios apresentadores mais famosos, até para quem gosta de jornal, política, economia, futebol, eles mesmos falam. Eu nem sei o que é CTPS. Você vê que ele já está configurado no modelo, se é que a gente pode dizer modelo trabalhista que foi arquitetado, né? E se tu não entrares naquela performance, você não estaria onde eles estão, né? Não estaria visíveis para nós. Então nós temos exatamente essa situação que temos que interpretar e reinterpretar o direito do trabalho conforme a Constituição, e de modo que, por exemplo, eu falei até o nosso tema aqui, a suspensão do contrato e a redução salarial, que atinge o núcleo essencial da dignidade da pessoa humana, né? Porque quando você suspende o contrato de trabalho, você renega os direitos básicos, aquele trabalhador não fica sem receber nada, ele vai ficar esmolando uma ajuda do governo ou um auxílio do empregador que é facultativo, o empregador não está nem obrigado, dependendo do capital da empresa, etc. e tal. Né? Se eu tiver faturamento de mais de 4.800.000, aí ela tem que fazer uma ajuda compensatória, coisa e tal. Mas olha bem, é um absurdo que nós chegamos. E a vontade do empregador prevalece sobre a vontade coletiva dos trabalhadores, inclusive sobre o acordo coletivo, sobre a convenção coletiva. Isso, a meu ver, viola, porque o Supremo não enfrentou isso. Na verdade, não era só violar o inciso 6º do artigo 7º, que prevê a irredutibilidade salarial, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo, não. Não era só isso, não. Violou também o direito fundamental
do trabalhador a ter o direito a um acordo coletivo, uma convenção coletiva, está no inciso 26. Os trabalhadores têm direitos fundamentais a acordos coletivos e convenções coletivas quando a discussão é coletiva. O empregador não reduz o salário de um empregado, não suspende o contrato só de um empregado, ele suspende de um grupo, de uma classe, de uma categoria. Senão não faz sentido. E quais os critérios para suspender ou para reduzir? Aí veio a lei depois e criou outra discriminação. O empregador fica livre, ele pode reduzir por setor, por estabelecimento, sem criar nenhum critério, vamos dizer assim, relativo à condição humana de cada pessoa. Por exemplo, reduzir o salário de uma empregada grávida, por exemplo, reduzir o salário de um trabalhador mais idoso, reduzir o salário, enfim, de uma pessoa que tem mais dificuldade de colocação no mercado de trabalho, enfim. O que acaba acontecendo é que reduzir o salário dos que ganham menos, para não mexer com os maiores, que ganham mais, porque aí vai dar mais problema, eles têm mais consciência de resistência, porque estão mais capacitados a debater num plano mais elevado, e acaba mais ou menos aumentando a desigualdade, que sacrifica justamente os mais fracos. E esses mais fracos, a tendência é que eles vão para a indigência social, e daí é um pulo, meu amigo, para entrar na marginalização. Eu só vi as ruas, professor. O número de trabalhadores de moradores de rua. O número de pedintes na rua, muito. Está assustador. Está assustador. Assustador. Nós tínhamos até resolvido um problema desse aqui em Vitória, na capital, tinha diminuído bastante com projetos do governo, de inclusão, albergues, aquele negócio todo. Agora está voltando tudo de novo, as pessoas com a plaquinha, vem agora com um escrito, né, com papelão escrito, tem fome, peguei Covid, estou desempregado. Pô, cara, pessoas, você vê assim, até com aparências assim de que estão bem, que não são mendigos, não eram, estão indo para lá agora. Estou começando agora, do zero, cara. Eu vi engenheiros com placas. Sou engenheiro disso, daquilo. Eu falei, putz, cara. Você vê que é complicado. E o critério do governo, uma opinião aqui, é muito claro. É critério econômico. Tanto é que, quando ele resolveu falar, se você ganha mais que o teto da Previdência, você pode negociar, ele criou uma bolha em cima de um ínfimo parcela da sociedade que, para ele, intelectualmente tem um nível superior, teria capacidade de negociar. Mas a grande massa, 3% só fala inglês. Vamos colocar 8% a 10% tem uma faculdade. Então, essa grande massa que movimenta as empresas, não são os que têm uma capacidade cognitiva ou um diploma superior. Então, continua, vamos dizer, o proletariado sem proteção. Nós não saímos desse degrau. E o interessante que você está falando é a forma muito cruel. E, inclusive, a gente viu, né, por exemplo, o ministro do Meio Ambiente falando que agora, aproveitar esse momento agora de passar a boiada, ou seja, passar as legislações mais cruéis, né, em detrimento da população. Né? E quem vai pagar essa conta é a classe média, a gente sabe disso. Né? Os pobres pagam com a vida e a classe média paga com o encargo, a tributação. Né? Primeiro, o governo já assina com nova CPMF e fala, não é nova CPMF, é a nova CPMF. Imposto digital, sobre transação digital. Só mudou o nome. Só mudou o nome. Hoje, como aumentou a população e o tempo das pessoas está mais escasso, exatamente por um clique no seu próprio celular, você quer facilitar, você quer economizar tempo, né? Eles já enxergaram isso com outros olhos e o governo ainda tem aquela mentalidade, dado o princípio do não que o dinheiro não tem cheiro. Ele vai em qualquer lugar. E é muito cômodo também ofertar, professor, fazer um parênteses econômico aqui, esse subterfúgio de ajudar as pessoas. Aumentando com 600, 1.200, algo, acho que é isso. Justamente porque ele escusa da responsabilidade que é dele fomentar postos de emprego. Lei não tem que fomentar postos de emprego, né? Então, é muito bacana a gente conversar, dialogar com o senhor aí, que é bastante experiente, renomado na área, porque são pontos sensíveis. Acho que no campo acadêmico, cada vez que a gente cutuca e provoca esse assunto, isso ganha proporções fora, extra-acadêmicas, né? Que talvez isso um dia possa, quem sabe, gerar um impacto melhor. Mas a gente ainda precisa evoluir muito. Cada vez que a gente pensa que a gente cresce no campo tecnológico e o humano cada vez mais reduzido, né?
Infelizmente, isso passa necessariamente, aí eu falo, o problema do direito é que as pessoas não pensam num projeto constitucional de um país que saiu de sucessivas ditaduras, né, que a gente, essa Constituição que está durando mais, né? A Constituição é tão boa que ela consegue superar as crises, ela ainda não entramos em colapso ainda, porque temos a Constituição, rapaz. Saudoso Ulisses Guimarães, saudoso. O saudoso Ulisses Guimarães. E temos essa Constituição que ela possa receber crítica, como qualquer documento, né? Mas ela que tem ainda conseguido fazer com que as instituições funcionem, Ministério Público, magistratura, advocacia, né? Agora, o que a população precisa ter um grau de consciência é de valorizar muito o seu voto na hora de escolher seus representantes, né, rapaz? E o modelo que está aí, por exemplo, eu defendo voto distrital misto, eu defendo concurso público para Tribunal de Contas, não vai um cara ganhar um cargo vitalício sem fazer concurso, é um negócio meio assustador, né? E abrir muitas vagas, botar pessoas independentes. Porque, por exemplo, o grande problema nosso, que eu vejo da corrupção endêmica, do desvio de verba, é a ausência de uma fiscalização efetiva do Tribunal de Contas. Bota lá políticos para decidir. Por exemplo, os auditores do Tribunal de Contas, que são os técnicos, né, concursados, eles fazem lá os relatórios dele, chega lá na hora da votação dos conselheiros, lá no nível estadual e municipal, eles ignoram completamente aquele parecer técnico, rapaz, e aprova a conta de acordo com a amizade que eles têm, os benefícios que eles vão ganhar com o governador, com o deputado, é assustador. Não, isso é espelho assim, eu me lembro uma vez, quando eles falaram para extinguir a Justiça do Trabalho, eu falei, não, eu concordo em extinguir a Justiça do Trabalho, mas antes se for extinto o Tribunal de Contas. Se extinguir o Tribunal de Contas, eu aceito extinguir a Justiça do Trabalho. Aí eu pensei, não, mas Tribunal... Eu falei, mas o que o Tribunal de Contas faz? O Tribunal faz de contas. Porque ele faz um parecer técnico e o Poder Legislativo vai lá e muda. Ele fiscaliza quem ele quer, quem convir. Hoje foi um exemplo, um reflexo claro. Porque diante esse pacote de incentivo ao combate ao coronavírus que está fomentando as pessoas, o TCU foi consultado, porque se continuasse a determinado tempo, entraria no mesmo problema que fez o impeachment da última presidente. Da Dilma, exatamente. Da Dilma. Então, se o senhor observar que eles já estão de olho, eles sabem onde eles podem chegar e como querem chegar. Então, assim, quando precisa, por um aspecto que os interessa, consulta. Mas, na verdade, isso deveria ser um órgão, não deveria ser consultivo, e sim fiscalizativo. É um absurdo, né, rapaz? Realmente, muita coisa. O Brasil, por isso que eu falo, a democracia tardia no país trouxe todos esses embrólios institucionais, né? Porque, por exemplo, o Congresso Nacional parece que continua vivendo como se fosse antes da Constituição, o comportamento dos parlamentares, né? Ninguém se atualiza, ninguém se recicla, ninguém estuda, né? Apadrinhamento, coisa e tal, não tem poucos, né? Infelizmente, carro comissionado nos gabinetes, abre concurso para todo mundo aberto, coisa e tal, né, rapaz? Pô, são coisas assim absurdas, né? Então, eu acho que a gente vai... E tem aberto cada vez menos, né? Exatamente. Cada vez menos. Quer dizer... Ontem até saiu uma decisão interessante do STF, que ele disse que aqueles que têm pós-graduação, fica até o convite para quem não tem pós-graduação e que queira fazer, vai valer como prática jurídica. Prática jurídica. Isso aí foi corretíssimo. Já era mais que tempo, né? É porque o cara está estudando, está se reciclando, pagando com dinheiro dele, que a gente tem que dar essa capacitação do próprio Estado, que a Constituição não prevê. Curso preparatório de formação, o Estado não quer dar curso preparatório porque é um custo. Aí o cara tem que pagar com o bolso dele para se preparar para fazer o concurso. E aí depois não reconhece esse tempo que ele está estudando como atividade prática, é um absurdo. É muito sacrifício, porque não faz sentido quem tinha que pagar isso era o próprio Estado para ele se preparar e selecionar os melhores. Aliás, na França é assim, o cara se prepara para entrar na escola da magistratura. Se mata com doido. Aí depois que você passou, aí você ganha o título para poder concorrer ao concurso da magistratura. Aqui no Brasil, não. Você tem que se vir estudando, ninguém quer saber se tem vocação ou não,
Então, quem acaba fazendo esse papel são os cursos preparatórios. E cumprem muito bem o papel, de acordo com a regra do jogo. Sim. E cumprem fazendo exatamente, porque se não tivesse os cursos, ninguém passa nos concursos. Rapaz. Eu já cansei de dar aula em concurso, em cursinho preparatório, se você não... É muito simples, professor. Só se interromper aqui, por gentileza. Qual que é a classe social que literalmente mais completa as universidades públicas? É a A, né? A A e a B. Então aí fica muito claro o segmentismo da classe social e a gente vê o resultado consequentemente. A maioria vai para as universidades privadas, que, com o máximo respeito a todas, nem sempre as todas têm um conceito e capacidade de entregar a pessoa para o mercado eficiente, e ele vai ficar numa esteira com início sem limite, até ele galgar o que ele quer. Então, a gente volta sempre no mesmo assunto, né? Naquela contribuição que o Estado deveria dar, que, na verdade, o mínimo necessário é pouco, né? Deve ser um médio ao máximo. E acaba que você vê os resultados acontecerem muito mais rápido na questão das classes mais ascendentes. O que falta ainda, a gente está conversando essa semana, a política pública, ainda falta muito. Essa ideia de igualdade material que existe, e está explícita na Constituição, tá não. Na prática não está nada. Ainda continua formal, bem dividida, e eu gostei, sinceramente eu gostei pelo ponto de vista, não porque a gente tem pós, mas era o mínimo que a pessoa estude. A pós é diferente do pensamento acadêmico da graduação, ela vai fomentar você para o dia a dia, isso todo mundo sabe, e vai encurtar o teu caminho. São cursos que suprem a carência da graduação, porque botam você para o mercado de trabalho, né? Para te preparar, capacitar, te reciclar. E todo mundo fala, às vezes, poxa, eu passei um ano. Pois não, professor, pois não. Não, é porque eu sempre dei aula em pós-graduação, em lato sensu, em cursos preparatórios, ali que realmente o cara vai aprender, meu amigo. Ali ele vai aprender. Ele vai receber um treinamento de acordo com o que tem mais atualizado, os professores têm que se dedicar ao máximo, porque senão o aluno atropela o professor, e tem que estar todo mundo estudando, todo mundo engajado. Cria, rapaz, um ciclo de amizade pro resto da vida. Sim. É fantástico o negócio. As pessoas ficam agradecidas o resto da vida, porque você bota o camarada para ele se tornar independente, ele se tornar um camarada que vai fazer diferente. E nas nossas pós, eu vou até abrir um parênteses aqui rapidinho, além de fomentar com o senhor, grandes mestres aí, experientes do mercado, nós vamos dar 2 benefícios para a vida pessoal da pessoa. Primeira coisa, o benefício, ensinar a pessoa a vender e captar, aulas de venda. E segunda, respeitando, obviamente, o código de ética da profissão, porque a gente trabalha com contabilidade, direito e economia. E vamos ensinar com aulas de marketing. Um advogado que especializou na área e um professor que dá a essência do marketing. Porque se alguém que é advogado, contador, não enxergou até hoje que ele é uma empresa, ele tem que mudar esse pensamento. Então, assim... Com certeza. A gente faz a questão de ter essas aulas de venda, captação, neurociência e principalmente a questão de manter cliente, né? Não só vender o teu produto, entregar aquela prestação jurisdicional que o cliente precisa, mas manter uma cadeia de alimentação sempre com ele, acompanhando sempre ele. Isso, assim, a gente faz questão disso, porque ensinar, todos vão ter capacidade de ensinar e aprender, mas manter clientela, isso é o grande segredo de grandes escritórios aí, o tal do nome, o marketing, isso é pura neurociência, não adianta só estampar um grande diploma, né? A sua expressão, aquela velha técnica de saber tudo na língua e falar e entregar aquilo que o cliente precisa. Estava conversando essa semana com o Márcio Pugliese, professor lá da USP, lá, advogado também. Ele estava falando muito isso. O grande problema da educação não é só o ensino. A pessoa não sabe resolver a bucha do outro, o problema. É verdade, rapaz. Isso é muito interessante, porque dentro até mesmo dessa questão, por exemplo, que a gente está falando da pandemia, o empresário, o advogado, que esteja bem
atualizado, estudando, se reciclando para isso. Ele vai dar um assessoramento para o seu cliente de maneira a deixar o cliente dele bem tranquilo, por exemplo, evitar dúvidas, porque, por exemplo, a decisão do Supremo não fechar, não bater o martelo a respeito da desnecessidade de convenção coletiva ou acordo coletivo, não. Apenas disso, o acordo vale. Mas depois, lá na frente, pode ser que a jurisprudência mude. O Supremo não enfrentou o mérito da ação. E cada juiz pode exercer controle de constitucionalidade em cada situação concreta. O acordo individual vale, tá? Mas aí, e se o empregado provar que ele foi coagido a fazer aquele acordo individual? Ele vai declarar a nulidade do acordo individual. É o vício da manifestação. Vício da manifestação, já que é direito civil, então vamos resolver o negócio pelo direito civil, que a reforma trabalhista não falou, que o juiz o Código Civil é aplicado, agora não precisa nem ser supletivamente, não precisa, só havendo lacuna, aplica o Código Civil sem necessidade de compatibilizar. Bem então, lembrado, já que é assim, então os juízes vão aplicar o Código Civil. O Código Civil vai dizer o quê? Boa-fé objetiva, função social do contrato. Muita coisa para você estudar, para você debater, preparar bem os advogados para demandas que vai chover demandas na área trabalhista, tanto para quem advoga, para os trabalhadores, para os sindicatos e para os empresários. Eu estou dando assessoria para sindicatos, tanto de trabalhadores quanto de empresários, para estimular a negociação coletiva, que vai ser vai ser diálogo, estabelecer diálogo, para resolver os problemas e não deixar passivo o trabalhista. Entra a questão da compliance, entra a série de outras questões hoje importantes, porque as empresas só vão sobreviver se elas tiverem o reconhecimento lá do consumidor de que é uma empresa boa, que não explora trabalho humano, que não escraviza, que cumpre a legislação, que tem a postura ética com os seus trabalhadores, que costumam chamar de colaboradores, né? É uma forma até de você tentar driblar o conflito entre capital e trabalho, que está por trás disso. Quando você chama de colaborador e não reconhece nele um trabalhador que necessita daquela força de trabalho para a sobrevivência sua e da sua família, você nega a existência dessa pessoa como pessoa. E aí o empregador ele acha que ele está fazendo uma coisa boa, ele pode estar fazendo a pior coisa, porque essa manifestação vai se contaminando dentro da empresa, né? Ele tem que criar um ambiente de trabalho saudável, né? E aí ele pode pensar no futuro, no projeto de futuro, pode fazer planejamento. E se o ambiente de trabalho estiver deteriorado, meu amigo, ele não vai longe. Não vai longe. E a primeira oportunidade que o trabalhador bem qualificado tiver, ele sai e vai montar a concorrência para brigar contra o próprio. Se você está criar uma cultura do empreendedorismo, isso pode se voltar contra o próprio empresário. E o capitalismo precisa do capital, precisa do trabalho. Nem todo mundo pode ser, tem vocação para ser empreendedor, rapaz. Nem todo mundo. Então você não pode abrir mão dos grandes trabalhadores. Hã? Trabalhar 20 horas por dia não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um. Abrir mão de férias, abrir mão de horário, abrir mão de... Abre. Mas tudo aí a gente acaba fazendo coincidências com a questão da qualidade, né? As empresas hoje buscam o ISO. Até está tendo em Fortaleza, acho que essa semana, um congresso online com grandes empresários, grandes, médios, pequenos, qualquer segmento, porque vai se criar um novo ISO. Isso porque o novo modelo de trabalho, na verdade novo não, né? A própria CLT já previu o teletrabalho, né? Só ver a nomenclatura do home office agora, e se adaptou muito no Brasil. E viu que aquela cultura, aquele vocábulo esdrúxulo de falar que em casa não se produz, tem se produzido bastante, né? E, inclusive, atribuído qualidade nos resultados e eficiência, né? As pessoas têm resolvido os problemas de forma muito mais rápida. Então, esse congresso, acho que essa semana ou na semana que vem com esse conteúdo, justamente para trazer a busca das empresas por esse novo selo. Então, a qualidade começa no ambiente, né? Na atenção, na retributividade do colaborador. E a gente quebra realmente no campo da educação executiva. É muito forte essa nomenclatura de colaborador, porque fica muito claro e segmentado na cabeça de todo mundo que a empresa não cresce sozinha. Não cresce, não tem como. Precisa do know-how de cada um, assim. E mais que o know-how,
a certeza de que aquele passo que a pessoa está dando contribui para um resultado, né? Contribui para o resultado. Você vê o nosso caso, nós tiramos o projeto para 2021, o EAD surgir só ano que vem, ou 2022, tivemos que acelerar. Nós só puxamos aquilo que estava arquitetado. Então, isso por causa das pessoas que estão engajadas e sentem, né, a sua participação, a sua valorização. Isso é importante. É isso aí, meu amigo. Então, com relação ao nosso debate aqui, tem muita coisa que a gente vai discutindo lá no curso, na pós-graduação. Foi só um ensaiozinho aqui, dizendo que, de qualquer maneira, eu acredito que nós vamos passar por essa crise. O direito do trabalho vai sair mais fortalecido, o processo de trabalho mais fortalecido, vai ter mercado de trabalho, eu acho que vai aumentar muito as demandas, as procuras, e, sobretudo, para novas formas de processo virtual, audiências por videoconferências, assembleias virtuais de sindicatos, várias formas novas vão surgir, porque o mundo não vai ser mais o mesmo não, cara. Eu acredito que essa demonstrou a importância do Estado, acho que novamente vão surgir novos concursos, o Estado vai ter que, a gente vai ter que criar um Estado mais fortalecido, com maior prestação de serviço, com maior qualidade, etc. A gente viu como é que isso é importante. Enfim, eu acho que o direito vai ocupar um papel muito importante daqui para frente. Acho que, principalmente na área trabalhista, eu acredito que a gente vai sair mais fortalecido. A sociedade viu que o direito do trabalho deu respostas prontas, né? Deu respostas para evitar o caos. As adaptações que as pessoas fizeram, né? As formas de encontrar soluções alternativas para o trabalho. E o ano que vem é um ano promissor, né? O crescimento econômico, né? Já se está divulgando aí que vai ter um crescimento promissor no ano que vem, né? Eu acredito que sim. Eu tenho plena confiança disso. A nossa expectativa, nossos pensamentos positivos sempre mantém, né? A nossa preocupação é sempre aquele lado sensível, de achar que só o direito do trabalho resolveria os problemas, né? Mas ainda bem que existe ele que protege, está sempre atento, porque senão o caos já estaria muito mais estabelecido que por qualquer problema, por qualquer crise que a gente tem. Né? Direito do trabalho e direito do consumidor, direito das relações de trabalho e relações de consumo, andam de mãos dadas, porque o trabalhador é também consumidor. E se você acabar com a renda do trabalhador, você acaba com o consumidor. Né? Então, eu vou até um pouquinho mais longe. A gente conversa pelo menos 2, 3 vezes por semana com os economistas, contabilistas, e eu, como estou sempre participando, humildemente falando, eu acabo vendo que está tudo interligado. Só muda mesmo o nome e a ciência. Mas é assim, há uma conexão muito fina das áreas de conhecimento que acaba recaindo sempre em quem? No resultado humano. Se eu pegar as lives e dar uma olhada nos economistas falando, nos contabilistas, chega ao mesmo ponto. A preocupação com o resultado do humano, a proteção do humano. Os economistas batem muito na tecla, posse de emprego. A gente sabe de onde, na verdade a gente sabe quem deve fazer e quem deve cobrar, né? Aí são as interrogações que a gente está cansado de ver. Professor, eu vou tendo que encerrar agora, nosso tempo está acabando. Muito proveitoso o bate-papo, agradeço o tempo e principalmente o senhor por despender tamanha sabedoria aí. Fico agradecido por ter aceito esse convite, aceito o convite de participar conosco na nossa pós-graduação, na Advocacia Empresarial Trabalhista. E fica a todos os nossos amigos aí, o meu obrigado por estar nos acompanhando. Cada dia mais está aumentando os nossos seguidores. Tenho 20 segundinhos, professor, passo a bola para o senhor. Muito obrigado. Eu agradeço aí também o convite e parabenizo você por a sua vontade, sua disposição em compartilhar toda essa sua energia em prol da educação continuada, da nossa pós-graduação, que estarei lá com muito prazer. E digo que você não pode perder essa pós, que a qualidade dela é muito boa. E vários professores, amigos meus,